eu vou colocar algumas frases para que você grave bem, para que não fique nenhuma dúvida. Gostaria de falar um pouquinho sobre um grande personagem chamado Moisés, tá? Moisés é um exemplo na Bíblia de um homem de Deus, uma pessoa que de fato fez muita diferença, sobretudo libertar um povo que estava preso, cativo lá no Egito por muitos anos. A verdade, irmãos, é que nós temos vivido um tempo muito difícil de Brasil. A gente ouve as notícias e às vezes, quando termina de ouvir as notícias, fica triste de ver algumas estatísticas, a situação econômica. Temos esperança no nosso país, cremos que Deus vai mudar a nossa história e o nosso país vai ser agora um celeiro de missionários. Nós cremos nisso. Mas o que acontece, queridos, é que muitas vezes as coisas desse tempo presente têm nos trazido muita tristeza. Apesar disso, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, nos ensina que podemos ter uma vida excelente. O Evangelho de Jesus nos ensina a sermos excelentes. Muitas pessoas estão acostumadas com a mediocridade. Sabe o que é mediocridade? Tem gente que fica ofendido, né? Você fala, olha, você está medíocre. Medíocre significa mediano, mais ou menos, meia sola. Mas Jesus não quer que a gente seja mais ou menos. Jesus tem um alvo muito elevado. O Evangelho de Cristo nos ensina a ser excelente. E o que eu gostaria de trabalhar nesta noite, peço que o Espírito Santo revele isso ao teu coração, como nós podemos ser um líder excelente. Amém. O que é que Deus espera de nós? E nesse texto que eu quero mostrar para vocês, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 20 até o 37, é um texto um pouco longo, mas esse texto vai nos revelar pelo menos 5 pontos importantes, como nós podemos ser um líder excelente, um líder que de fato faça diferença. Quando a gente olha a palavra de Deus, Moisés foi um grande homem, apesar de não se achar um grande homem. Quando Deus chama Moisés, o que ele fala? Deixa comigo, eu vou e liberto o povo, foi isso? Não. Eu? Mas por que eu, Senhor? Tem tantas outras pessoas. Deus precisou empurrar Moisés para que ele fosse libertar o povo de Israel. Mas Moisés, ele foi um grande jurista, porque as leis que Deus dá para o povo de Israel foi através de Moisés. Moisés foi um grande sanitarista. Deus deu a ele as leis de saúde para o povo de Israel. Moisés foi um grande político. Ele soube resolver conflitos com alguns povos durante os 40 anos de travessia no deserto. Moisés, ele foi um grande arquiteto quando Deus estabelece para ele a construção do templo, os móveis, as mobílias, tudo foi feito conforme Deus havia estabelecido. Moisés foi um estrategista de guerra. Teve guerras que enquanto Moisés levantava a mão, o povo vencia. Moisés abaixava as mãos, o povo perdia. E aí alguns companheiros de Moisés fizeram assentar numa pedra, e todo o tempo que Moisés ficou com as mãos levantadas, o povo venceu. Amém? Por quê? Porque existe uma unção de Deus sobre a vida deste grande homem, que pode também estar sobre as nossas vidas. Só que para ter essa unção de Deus é preciso ter caráter, é preciso ter uma postura de santidade diante do Senhor. Moisés foi um grande diplomata. Ele resolveu muitos problemas com outros povos. Foi um historiador e um escritor. Quem que escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? Foi Moisés. Então você vê, Moisés foi um humanista. Ele conseguiu cativar aquele povo e levar esse povo por 40 anos através do deserto. O que eu quero dizer é que Deus tem para nós, irmãos, algumas coisas muito grandes nessa noite. Basta você abrir o coração e entender o que é que Deus quer fazer na tua vida, para que a gente possa ser excelente e não mais medíocre. Deus quer nos colocar num alto padrão e não num padrão mais ou menos, ou num padrão simples. Bem, vamos ler o texto. É um pouquinho longo, mas eu peço a paciência. E nesse texto vocês vão ver 5 pontos. Presta bem atenção na leitura e nós vamos depois destacar 5 pontos nesse texto. Então nós temos lá, começando no capítulo 7, Atos, versículo 20, tá?
Esse texto faz parte do discurso de Estevão. Estevão foi um diácono da igreja primitiva e que, por sinal, ele morre apedrejado, mas o Estevão estava fazendo um discurso na inspiração do Espírito Santo de Deus, e ele vai dar um resumo da vida de Moisés. Então começa lá no versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, era formoso aos olhos de Deus. Por 3 anos foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó, versículo 21 do capítulo 7, o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras, e quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, quando, vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderia que Deus queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão se ofendendo uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? E Moisés achou que ninguém tinha percebido, e alguém tinha percebido que ele havia matado um camarada escondido lá. Versículo 29. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo que entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Deus vê o nosso sofrimento, Deus ouve o nosso gemido e Deus vem nos libertar. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. E a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Até o versículo 37, ainda sentados, gostaria de orar mais uma vez. Não adianta, irmãos, eu fazer a prédica mais bonita, dar estrelinha e plantar bananeira, se o Espírito Santo não tocar no teu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Vamos fazer valer esta noite a pena de nós estarmos neste culto. A gente muitas vezes vem para o culto pensando: eu vou assistir o culto, né? Então eu vou ficar sentado assistindo o culto. Na verdade, nós não assistimos. Quando a gente vem à igreja, a gente vem para prestar um culto ao nosso Deus, falar com Deus e ouvir Deus falando conosco. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos. Pai, nós temos lido a tua palavra, cremos na inspiração destas sagradas letras, cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem um mover sobrenatural para as nossas vidas nesta noite. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Tira, Senhor Deus, qualquer tipo de preconceito que possa haver, qualquer tipo de canseira, fadiga, perturbação. Nós repreendemos em nome de Jesus. Este é o arraial do Senhor. Já tivemos um tempo de louvor e adoração com liberdade. Já pudemos trazer nossos dízimos e ofertas. Pudemos nos alegrar, Deus, com as programações que esta igreja tem. E agora, Deus, no momento da palavra, levamos cativa a nossa alma, Senhor, para receber esta porção especial que vem do teu trono, Senhor. Fala conosco, Senhor.
queremos ouvir a tua voz. E nós te prometemos, meu Deus, te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A pergunta que eu faço nesse momento: como nós podemos buscar a excelência? Esse texto que nós lemos um pouco longo, eu gostaria que vocês depois relessem, estudassem um pouquinho mais. Nós vamos ver alguns pontos, o que nós temos que fazer. Primeira coisa, como nós podemos buscar a excelência ao ser um líder fiel. Eu coloco algumas frases ali para você poder ler e gravar. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar é este: se conhece a excelência de um líder ou servo, tá? Você fala, eu não sou líder, mas você é servo. Você está servindo na casa do Senhor. Então se conhece a excelência de um servo ou de um líder pela capacidade de não se acomodar, nem se revoltar pelas circunstâncias da vida. Presta atenção no exemplo de Moisés. Lá no capítulo 7, versículo 20 e 21, nós lemos assim: por esse tempo nasceu Moisés, e era formoso aos olhos de Deus, por 3 meses foi mantido na casa dos seus pais. Depois disso, sabe o que aconteceu? Ele foi colocado no rio Nilo. A filha de Faraó o reconheceu e criou e tomou como seu próprio filho. O que a gente aprende com esse primeiro tópico? A gente aprende, irmãos, que Moisés viveu 2 extremos. E todos nós podemos viver um desses extremos. Existe coisa na nossa vida que a gente não escolhe, caiu no nosso colo. Tem coisas que a gente escolheu errado e teve uma consequência ruim. Mas tem coisas que nós não escolhemos e caiu no nosso colo. E como vamos resolver esta situação? De um lado, Moisés teve uma infância como filho de escravo. Moisés nasce lá no Egito e era escravo do povo de Israel, oprimido, com uma descendência de opressão. Olha a situação que nasce Moisés. Aí quando ele vai para o palácio, ele é criado como príncipe, como fidalgo, como nobre, como alguém que tinha muito conhecimento e talvez a maior instrução daquela época, que era o Egito. Moisés vivenciou isso. Uma lição importante que eu queria que você pensasse agora. E se o Espírito Santo começar a te lembrar situações, eu quero que você fale diante de Deus, porque o Espírito Santo quer trazer cura sobre a vida da igreja. E o pastor com muita propriedade disse: este é um fundamento importante que nós estamos precisando. Deus quer estabelecer este fundamento na tua vida. Moisés não se revoltou por ter nascido num lar pobre, cheio de preconceitos, cheio de problemas, e nem se acomodou em ter sido criado num palácio. Sabe, irmãos, o nosso berço pode ser motivo de complexo para muitas pessoas. O nosso berço pode ser ou motivo de complexo ou motivo de acomodação. Sabe que muitos pais, quando criança, sofreram alguma coisa, não tiveram alguma coisa, e quando o seu filho vem nascendo, vem crescendo, o primeiro pensamento é: eu sofri, eu não tive isso, mas o meu filho não vai sofrer. E a nossa intenção é dar o quê? O melhor para os nossos filhos. Só que muitas vezes, quando nós só damos e não ensinamos nossos filhos a importância de se conquistar as coisas, eles ficam acomodados. E Deus tem que nos livrar desta acomodação ou desta frustração de ter vivido ou passado situações muito difíceis. Nós aprendemos, querido, que através das frustrações e dos problemas da vida, que existe muitas coisas que a gente tem que confiar e esperar em Deus. A gente muitas vezes espera das pessoas, as pessoas falham, erram, geram ofensa no nosso coração, e a gente começa a ficar com raiva de Deus por causa das pessoas que nos frustraram. E às vezes transferimos até esta culpa a Deus. Na verdade, as pessoas que não sabem viver as frustrações do passado, ou não sabem trabalhar as acomodações que a vida trouxe, vivem numa mediocridade, vive num nível muito mais ou menos, se revolta por qualquer situação, às vezes aquelas situações mais difíceis que a gente passa. Deus quer que a gente aprenda uma coisa muito importante, irmãos: todas as circunstâncias, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus. Há um projeto, há um plano de Deus elaborado, e a gente, quando passa por uma situação de crise, não tem noção de que Deus está movendo todas as coisas para dar um fim que nós esperamos. Há um projeto maravilhoso de Deus, serve para o nosso ensino, para o nosso propósito. Há um desígnio maior. Deus quer trazer um equilíbrio nas suas vidas, nas nossas vidas. Deus quer que você seja um bom líder, não seja nem alguém revoltado com o seu passado, e muito menos alguém acomodado com as coisas da vida, porque tem gente que desiste de querer viver. Eu já cansei, agora se quiserem alguém me leve. Há momento que nós queremos desenterrar defunto. Sabe o que é desenterrar defunto? A gente está vivendo nas coisas que já ficaram lá atrás. Nós voltamos para o passado, e a gente até começa a questionar: ah, se eu tivesse tido uma oportunidade maior, ah, se meu pai tivesse pago uma faculdade melhor, não tinha dinheiro para pagar a minha escola, ah, se a minha esposa fosse mais companheira, ela acabou me deixando, ah, se... E aí ficamos jogando os nossos insucessos no passado, como se isso fosse resolver alguma coisa. Isso não resolve absolutamente nada. Nós temos que entender que as coisas que ficaram para trás passaram. Agora somos novas criaturas, e há um novo propósito para as coisas futuras. Amém, irmãos? A Bíblia diz em Hebreus 13, esse texto eu não coloquei ali, mas Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, aquele que abriu o mar vermelho, é aquele que abre as situações que nós vivemos difíceis nos dias de hoje. Paulo parece que aprendeu essa excelência. Paulo deixou a mediocridade. Olha o que diz esse texto em Filipenses, está ali na transparência, Filipenses 4,12. Paulo disse assim: tanto sei estar abatido, como também a ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Sabia que as situações difíceis que a gente passa servem para criar fibra no nosso caráter e na nossa vida? Quando a gente entende que é um plano grandioso de Deus, nós começamos então a entender que Deus está escrevendo essa nossa história. Por isso, em nome de Jesus, vamos aprender a ser excelentes. Se teve frustrações e erros, vamos deixar para trás, porque o Senhor começa algo novo em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Uma segunda lição que a gente aprende nesse texto é o seguinte: olha lá, se conhece a excelência de um líder pela causa que defende e o preço que está disposto a pagar. Sabe o que significa isso? Que nós temos uma causa para defender, nós temos um evangelho de Jesus para pregar. Sabe que tem pessoas que não querem defender causa nenhuma, tem gente que não quer ter compromisso com absolutamente nada, mas nós temos que ter uma causa para defender, nós temos que estar prontos para pagar o preço desta causa do evangelho de Cristo que nós defendemos. A gente aprende isso no texto de Atos, capítulo 7, versículo 23, diz assim: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o ofendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Quando Moisés, ele defende aquele hebreu, matando um egípcio, ele na verdade não estava numa explosão de fúria, de vingança, de ira, não. O que Moisés estava fazendo é entendendo que Deus tinha um chamado. Moisés estava abrindo mão do palácio, Moisés estava abrindo mão do conforto, Moisés estava deixando a nobreza, porque havia uma missão: tirar o povo de Israel. Nós precisamos, irmãos, entender que todos nós temos um chamado e uma vocação. Na nossa igreja nós temos um plano que a gente trabalha assim: quem não trabalha, dá trabalho. O tema lá é: quem não trabalha, dá trabalho. É claro que as pessoas estão em processo de libertação, estão se reestruturando, a gente tem que ter calma por isso. Mas tem um momento que essas pessoas vão ser bênção no corpo de Cristo, e devem trabalhar, e devem realmente fazer diferença. O líder excelente, ele precisa permanecer com fé no invisível. Um texto de Hebreus, presta atenção nesse texto,
Ele fala de Moisés, Hebreus 11. Depois, se alguém quiser anotar para ler, Hebreus 11, 24 a 27 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo para maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha essa última parte do versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé, irmãos, nos faz ver aquilo que é invisível. A fé nos faz ver a esperança que Deus entrega em nós. A fé nos dá a possibilidade de todas as coisas, como a falta de fé pode gerar frustrações e nos rouba todas as coisas. A grandeza de um homem se conhece pela causa que defende, ou o preço que ele está disposto a pagar. Meu pai foi um pastor de mais de 30 anos de ministério. Ele teve um chamado quando era jovem, 19 anos, ainda solteiro, e ele só conseguiu estudar, morava no sítio, no interior, só conseguiu estudar aos 40 anos de idade. E ele vai estudar junto com as filhas, vai completar o colégio, vai poder ir para a faculdade, depois que as filhas já eram grandes, já estavam estudando. Mas ele venceu, ele foi um grande pastor, foi um homem de Deus, um grande exemplo para a minha vida, mas ele pagou um preço. E essas coisas nos fazem criar coragem. A gente pode recomeçar a nossa vida, a gente pode agora acertar daqui para frente. Não importa o que aconteceu, os erros do passado, mas Deus quer agora nos colocar num novo patamar, numa nova visão que Ele tem para nossas vidas. Amém, queridos? Nós vivemos uma geração que não tem causa para defender. As pessoas tudo com a mãozinha no bolso. Você pede ajuda, se der eu vou, eu tenho tanta coisa. As pessoas não estão soando a camisa, não estão se entregando à obra, e nós precisamos deixar essa mediocridade. Nós precisamos realmente entender que Deus nos chama para sermos excelentes. Eu digo, irmãos, que a gente paga o preço da nossa fidelidade a Deus, um preço maravilhoso, e se nós não formos fiéis, nós vamos pagar um preço terrível de não ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Jesus pagou um alto preço pela causa que Ele defendeu. Jesus foi obediente, a Bíblia diz no livro de Filipenses 2, 5 a 8, que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o maior exemplo de obediência ao Pai. Nós precisamos entender que temos agora que acertar, não importa as coisas que ficaram para trás, vamos começar agora a buscar esta excelência que Deus tem para nós. Amém, queridos? Amém. A vida cristã nos convida a defender uma causa, a vida cristã nos convida a pagar um preço. A experiência que a gente tem com o Senhor são marcantes. Eu conheci um pastor, por sinal lá do ABC, a irmã falou que era lá do ABC, né? Esse pastor tinha uma igreja bastante grande, e do lado da igreja tinha uma favela que eles queriam evangelizar a favela. Claro, começou o trabalho com crianças, as crianças vieram chegando na igreja, e as crianças foram se convertendo, e criança é muito simples. As crianças são sinceras, elas conversam umas com as outras, independente de preconceito. Aí o que começou a acontecer com os filhos da liderança da igreja? Começaram a coçar a cabeça, pegaram, sabe o que na cabeça? Pegaram o piolho. E aí reuniu o conselho para conversar com o pastor. Pastor, onde já se viu, pastor? Nossos filhos estão pegando piolho na igreja, pastor. Onde já se viu isto? Onde nós estamos? O pastor ficou muito triste. E num culto ele começou a pregar e começou a falar da importância de Jesus, de dar a vida por Jesus. E todo mundo, amém. E o pastor perguntou, você está disposto a dar a vida por Jesus? Amém! Todo mundo fervoroso, gritando, pulando. Aí o pastor falou, desculpa, mas há um bando de hipócritas aqui. Vocês estão falando em dar a vida por Jesus e não estão dispostos a pegar um piolho por Jesus? É tudo mentira o que vocês estão falando. Então, irmãos, nós vamos pagar preço sim.
mas o preço que nós pagamos ao Senhor é um preço excelente. Você está disposto a pagar o preço de ser um cristão verdadeiro? Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, eu não falaram quanto tempo eu tenho, eu estou indo aqui, tá? Se passar do tempo, vocês dão um aviso aí, eu desligo o som. Terceiro ponto, se conhece a excelência de um líder pela maneira de como ele disciplina a sua vida em busca dos seus ideais. Olha que coisa linda. Sabe o que significa dizer isso, queridos? Não adianta eu ter alvos, não adianta eu ter propósito e não ter disciplina para poder seguir aqueles propósitos. E Moisés é um grande exemplo. Olha no capítulo 7, versículo 28, 29 a 30. Moisés estava lá na terra de Midian. O texto diz assim: a essas palavras, quando aquele homem diz: por acaso você está querendo me matar que nem você matou o egípcio? Então, a estas palavras, Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto, no Monte Sinai, através de um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. 40 anos Moisés ficou no deserto, aprendendo a ver como nasciam ovelhas, como tirava carrapicho de ovelha, como cuidava de ovelha, porque ele teria um grande rebanho, que era o povo de Israel, para cuidar. Moisés teve paciência de ser trabalhado, irmãos. Não foram 40 meses, 40 dias, foram 40 anos. Muitas vezes nós, quando começamos a trabalhar num processo, mas quando isso vai terminar? Isso está muito cansativo. Nós não temos paciência, mas para fazer bobagem a gente tem paciência. Para errar a gente tem paciência. Então a gente precisa criar essa disciplina. Irmãos, aprenda isso. A gente tem que ter disciplina para poder seguir essa vontade boa, perfeita de Deus para nossas vidas. Nós vamos pagar sim o preço de sermos filhos de Deus. Lá no deserto não tem telefone, no deserto não tem água, no deserto não tem conforto. É diferente no deserto, quando você passa por um problema, né? Tem aí o telefone do pastor no WhatsApp, tem o telefone da pastora, dos irmãos, dos obreiros, né? Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. No deserto não tem sinal de telefone. A nossa dependência tem que ser de Deus. Moisés poderia no final de 5 anos falar: Deus, já deu, né? Tá bom, bom tamanho, 5 anos. Mas ele foi fiel e não desistiu e foi até o final. Eu quero dizer, para você ser um líder, um servo excelente, não desista. O diabo não pode fazer muita coisa em nós a não ser tirar o nosso ânimo. Por isso que quando Deus chama Josué, por 3 vezes no primeiro capítulo Deus fala: Josué, não temas. Josué, não temas, fique firme, não te espantes, porque eu sou contigo. O que o diabo tenta fazer é nos tirar o ânimo. Então por isso que nós temos que falar para nós mesmos: eu vou completar essa carreira, eu vou terminar esse ciclo, porque há chamado, há propósito, há planos de Deus que serão excelentes para a minha vida. Amém? Eu ouvi uma vez um pastor dizendo: o que nos afasta da excelência, sabe o que é, irmãos? Não é muita coisa não. O que nos afasta da excelência são 5 minutinhos. Mas como assim? São 5 minutos de um pouquinho mais de oração. São 5 minutos um pouquinho mais de leitura bíblica. São 5 minutos um pouquinho mais de reflexão da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que amanhã você tem que começar com um jejum de 1 semana, mas começa um pouquinho na presença do Senhor. Começa a buscar mais do que você busca. Amanhã busque um pouquinho mais do que você buscou hoje. Depois de amanhã busque um pouquinho mais. Vai acrescentando até que isso vire um hábito na tua vida. A gente não tem tempo de ler a Bíblia. A gente não tem tempo às vezes de meditar na palavra de Deus, porque tem tantas coisas, a vida é corrida, a mídia e tanta coisa. Me parece que Paulo entendeu a importância de ter disciplina. Olha o que Paulo diz nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 a 27. Paulo diz assim: assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado. Paulo está dizendo, quando minha alma diz não, eu digo sim para minha alma. Quando eu não estou com vontade, eu digo, você vai ter vontade. Porque você acha que o Salmo 103 diz assim, bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. O Salmo está dizendo, lembre-se de bendizer ao Senhor, lembre-se de olhar as coisas que Deus tem feito de bom na sua vida, porque a gente não tem a tendência de lembrar. A gente sempre olha as coisas ruins e não vê as coisas boas que Deus tem feito. Para sermos excelentes, irmãos, nós temos que trabalhar esta disciplina. Amém, queridos? Guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. Se alguém precisar depois, eu deixo salvo no computador esses textos, para você depois reestudar e compartilhar isso. Quarto ponto que eu quero compartilhar, e só falo que depois esse tem só mais um, eu já vou encerrar essa palavra. Quarto ponto, se conhece a excelência de um líder pela determinação e coragem que ele tem de vencer as suas próprias limitações. Irmãos, todos nós temos limitações. Ninguém é super-homem o tempo todo. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Todos nós precisamos de um ombro para encostar, de um abraço. Todos nós precisamos disso. E olha o que diz o texto de Atos, capítulo 7, versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Depois de 40 anos no deserto, sendo tratado por Deus, entendendo o chamado de Deus, e quando Deus chama a Moisés, a primeira coisa que ele diz, eu sou gago, eu nem sei falar direito, não tem outro para o Senhor chamar. Mas Deus tinha um compromisso com Moisés. Quando Deus chama Moisés, e Deus parece que força até um pouquinho a situação, porque o Moisés queria enrolar a Deus, ou não queria aceitar, né? Então Deus faz desse homem, até simples, um grande servo, um grande homem de Deus. Como vencer as limitações? Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Às vezes a gente tem algumas tristezas, mas sabe por que eu não consigo? Porque eu não tive um pai presente. Eu não consigo porque eu nem sei quem foi minha mãe. Eu não consigo porque minha família não era bem estruturada. Eu não consigo porque alguém me perseguia na empresa e eu perdi o emprego, não me deram oportunidade. Mas ouça bem como nós podemos vencer as nossas limitações. No final do nosso curso, a Evelyn falou aqui, olha, a Evelyn é minha esposa, né? Então ela falou, meu marido, que é um melancólico fleumático, jamais estaria na frente com o microfone na mão falando. Mas Deus faz grandes coisas e nos usa como Ele nos criou. Amém, irmãos? Amém. Presta atenção. Pode um menino pobre crescer até os 17 anos, sendo analfabeto, e se tornar presidente de um país? Pode. Abraham Lincoln foi esse presidente. Pode um homem ter lepra nas mãos, vencer a doença e ser um dos maiores escultores do país? Pode. Aleijadinho foi esse escultor. Sabe quando ele perde as mãos, que cai os membros, a lepra perde os membros? Ele pedia para que os seus auxiliares amarrassem um cisel e um martelo, e com o punho ele batia e fazia suas esculturas. E as maiores esculturas que ele fez foi na fase final, quando ele já estava com lepra. Pode uma criança meio abobada, até sofria bullying, de se tornar um dos maiores físicos do mundo? Pode. Albert Einstein foi este homem. Pode um homem ser surdo dos 2 ouvidos e ser um dos maiores músicos e compositor de toda a história? Pode. Beethoven foi este homem. Então, irmãos, as pessoas venceram as suas limitações.
E o que eu quero orar com vocês nesta noite é que Deus nos dê a graça de vencer as nossas limitações. Há coisas maiores para ser feita. Ainda muitas pessoas que precisam ouvir a palavra, que estão distantes, não conhecem a verdade, e nós já conhecemos. Então Deus tem que nos dar essa graça. A grande descoberta disso tudo é nós sabermos que temos limitações, temos dificuldade, mas nós podemos superá-las. Isso não é poder de pensamento positivo, vai dar certo, não. Isso é o poder da palavra de Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós já temos a vitória. Abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer nesta noite no teu coração. Paulo teve uma experiência em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 10. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele escreve assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa linda, o meu poder aperfeiçoa. Irmãos, quando eu sou muito forte, não tem espaço do poder de Deus na minha vida. Mas quando eu vejo, Senhor, eu sou frágil, eu preciso da tua graça, aí tem espaço, e aí vem a unção e o poder de Deus sobre a minha vida. Amém, queridos? Amém. E o texto diz: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, porque em mim habita o poder de Cristo. Quando estou fraco, então sou forte. Presta atenção, estar é momentâneo, ser é essência. Quando eu estou fraco nas minhas forças, então é que de fato eu sou forte no Senhor. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a depender do nosso Deus. O Salmo 108, versículo 13 diz: em Deus faremos proezas. Proezas significa grandes coisas. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida e da minha vida. E finalmente, para a gente terminar essa palavra, eu quero falar sobre o último aspecto. Se conhece a excelência de um líder pela capacidade de ser um visionário, sonhar os sonhos de Deus. O grande problema é que a gente quer realizar só os nossos sonhos, mas os nossos sonhos são fracos, são pequenos. Deus tem sonhos muito mais elevados. A gente tem que aprender a sonhar os sonhos de Deus. A gente tem que aprender a deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Moisés foi um sonhador, e eu queria te dar esse exemplo aí, Atos capítulo 7, versículo 35 e 37. O texto diz assim: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Olha como Deus pode usar quem sonha os sonhos de Deus. Foi Moisés que sonhou com a saída do povo, e Deus deixou esse sonho ser realizado na vida dele. Foi Moisés que sonhou que Deus levantaria um profeta no meio do povo, e esse profeta, Moisés está falando de Jesus, que seria o salvador de toda a terra. Moisés sonha sonhos de Deus. Sonhar em derrubar o faraó só na cabeça de um visionário. Sonhar a se libertar de um país totalmente fortalecido como o Egito naquela época, somente na cabeça de um visionário. E o que eu quero te falar é que para ser um líder excelente, nós temos que apenas sonhar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus começam quando a gente olha e fala: Senhor, eu quero ser bênção nas tuas mãos. Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero realizar, Senhor, os teus propósitos. Eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida, e eu quero ser fiel a este chamado. Martin Luther King disse: I have a dream. Lembra dessa frase? Eu tenho um sonho. E o sonho de Martin Luther King era conseguir a libertação do sistema racial muito forte que havia nos Estados Unidos. E depois de alguns anos, este sonho ele viu sendo completado. Quando os homens, presta atenção, possuem ideias, eles se tornam guerreiros, simplesmente guerreiros. Mas quando as ideias possuem os homens, eles se tornam impossíveis.
Nós não queremos apenas ser guerreiros, irmãos, mas nós queremos ser impossíveis nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Para ser um líder, e aqui eu termino essa palavra, e nós vamos orar pedindo um revestimento de Deus sobre a tua vida. Nós vamos orar se você realmente quer e aceita este revestimento de Deus, e você vai ver que isso vai fazer diferença na tua vida. Para a gente concluir e terminar essa palavra, para ser um líder excelente, não medíocre, para ser alguém que complete a vontade e os pensamentos de Deus, é preciso tomar umas posições. Se você tomar alguma dessas posições, ou se quiser tomar todas elas, eu tenho cada dia trabalhado isso na minha vida. Quando vem pensamento, mas eu não tenho capacidade, eu não fui instruído, eu não consegui uma faculdade que eu sonhava, tive que fazer em outra faculdade, eu tenho que trabalhar. Esse primeiro ponto, não se acomode e nem se revolte pelas circunstâncias da vida. Permita Deus trazer cura do seu passado, na sua história. Permita Deus recomeçar agora uma nova história sendo escrita na tua vida. Segundo, tenha uma causa para defender e pague o preço. Nós temos o Evangelho de Cristo para pregar. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade. Há muitas pessoas que estão dando passos largos à perdição eterna. E se alguém morre sem confessar Jesus como Senhor, essa pessoa está eternamente perdida. Terceiro, discipline a sua vida para alcançar os seus ideais. Quando os pastores convocam, chamam, entenda que é para o seu bem. Pague esse preço. Eu queria ficar essa noite com as pernas para cima descansando. Queria ficar assistindo, eu nem sei o que tem agora na televisão, Faustão, né? Eu quero ficar assistindo aquelas piadinhas sem graça do Faustão, né? Deixa essas coisas para lá, irmãos. Vamos pensar em coisas eternas, em coisas que vão nos fortalecer, que vão nos fazer grande, coisas que vamos ver os impossíveis de Deus acontecendo em nossas vidas. Discipline a sua vida para alcançar os seus ideais. Tenha firmeza. Quarto, tenha coragem de vencer as suas limitações. Nós não somos perfeitos, mas somos tocados por um Deus perfeito. E nesse Deus perfeito, nós podemos dizer que podemos todas as coisas. E finalmente, seja um visionário. Sonhe os sonhos de Deus. Amém, queridos? Queria convidá-lo a ficar em pé.